Então vou falar bem rapidamente sobre o Cidade, né? Até tomar liberdade aqui, um colóquio pode ser aproveitado de muitas formas, né? A gente pode aproveitar para tomar conhecimento sobre fenômenos que a gente ainda não conhece a fundo, ou não gerou uma reflexão sobre eles. Acho que tanto no primeiro dia quanto hoje a gente fez bastante isso, os outros colegas fizeram bastante isso, para conhecer organizações, para dar visibilidade para organizações ou para atores, para dar visibilidade para agendas, é uma outra possibilidade que a gente poderia utilizar, ou para articular por ideias, ou seja, fazer política, né? E aí eu vou, aproveitando que são raros os espaços em que várias iniciativas deste campo comum se encontram, acho que vale a pena dar esse pontapé para articular por ideias, que eu pessoalmente sinto falta exatamente disso, nesse momento, neste campo. Então vou tentar ousar um pouquinho aí e dar um pontapé para a gente tentar fazer um pouco de política nesse sentido. E aí, rapidamente, o Cidade ele foi um software desenvolvido por alguém que conseguiu construir um código razoável, mas sem experiência de movimento social. Esse é um caso bastante recorrente, inclusive. Bons códigos construídos sem acúmulo político e sem acúmulo de experiência e vivência política propriamente dita. A partir da experiência de um movimento social de Jundiaí, esse código foi aprimorado, né? E aí ele ganhou uma dimensão social. E aí ele virou, ou tentou virar, uma ferramenta tecnopolítica, que dava soluções, dava respostas do ponto de vista do código, mas tinha uma alma, tinha uma essência a partir da vivência. E qual era essa vivência? Pessoas comuns que não pertencem nem a Estado, nem têm uma trajetória de ativismo, ou seja, não participam dessa elite de participação dos insiders, querendo influenciar as decisões. É basicamente isso, como pessoas comuns que queriam, de alguma forma, influenciar e participar da tomada de decisão. Numa cidade em que a percepção sobre as decisões era de que 2 ou 3 pessoas que tomavam todas as decisões políticas naquele município. A realidade é muito recorrente em cidades menores, acontece bastante. Da cidade ter dono, né? Ter donos. E então esse é o Cidade Democrática. Ponto final. Só assim que eu vou dar visibilidade para essa organização. Aí eu vou para o que eu acho mais relevante e aproveitar esse espaço aqui, porque é o pontapé que eu quero dar, que é articular por ideias, né? O Cidade, então, tem 8 anos, eu tenho atuado nesse instituto há 6. Então, só o simples fato de continuar vivo já te permite conhecer muita gente e acompanhar a vida de muitas organizações. Isso é bom. E então você acaba conhecendo e acompanhando a trajetória de muitas organizações, muitas iniciativas. Pegando o gancho, inclusive, do que já foi exposto aqui, eu quero lembrar de 2 números de um mapeamento que o Túlio trouxe aqui sobre as iniciativas de participação social da América Latina, né? Primeiro, um dado que ele trouxe foi da grande descontinuidade ou da morte prematura de muitas iniciativas. Fizeram um mapeamento, identificaram aí 800 iniciativas e umas 200 tiveram descontinuidade em 10 meses. Legal, esse dado eu quero colocar na nossa mesa aqui. Nós acho que temos que fazer política sobre essa informação. Essa informação é razoavelmente inquietante para a gente, né? E tem uma outra. Desse mapeamento, eles só conseguiram identificar que 30% daquelas iniciativas são livres. As outras são OVNIs. Eles não têm a menor informação sobre qual licença, se é proprietário, se não é. Ou seja, é aquela coisa assim, ninguém é de direita no Brasil, né? Então nenhum software é proprietário no Brasil. A gente tá mimetizando isso. Mas de fato, poucas são livres. E aí? Tá inquietante isso aqui também, né? Que campo a gente vai conseguir construir desse ponto de vista, né? É um terreno esse terreno está muito pantanoso para a gente construir qualquer tipo de base, né? De fundamento. Acho que é outra informação que a gente tem que olhar junto aí, enquanto campo. Mas eu disse que
né, do meu ponto de vista, fazer política é articular por ideias. Então eu preciso ser minimamente honesto e apontar aqui quais são as minhas ideias, né? Quais são as ideias que estão por trás e estão motivando o Instituto Cidade Democrática. E aí a fala é casada com a fala do Ricardo. Foi realmente uma combinação da gente aproveitar e dobrar o nosso tempo. E aí a nossa ideia é da construção de instituições comuns. Por que eu estou fazendo esse gancho? Porque construir o comum você pode construir de forma individual, inclusive competindo, né? Na livre concorrência, numa lógica do mercado, e aí buscar inovações de construir comuns, construir softwares comuns, construir códigos. E aí, por que eu estou fazendo essa distinção? Porque acho que já tem uma boa reflexão sobre a importância dos dados abertos e dos códigos abertos. Embora essa reflexão ainda, de novo, voltando para a nossa informação de que tem 70% de OVNIs na América Latina, ainda não tenham construído um fundamento robusto. Mas já há boa reflexão sobre isso, certo? Agora, a gente percebe como isso não gerou um fundamento, acho que a gente tem que olhar para isso. Nós temos que trabalhar um pouquinho melhor, porque já há, de certa forma, uma hegemonia do discurso político sobre a importância de dados abertos e a importância de códigos livres. Mas por que efetivamente as iniciativas ainda não conseguem se licenciar, não conseguem construir toda a infraestrutura que precisam para efetivamente serem dados e códigos livres? E por que a gente sempre prefere exigir os dados públicos, governamentais, melhor dizendo? Então, é aquela coisa, pimenta no olho do outro é refresco. A gente está fazendo isso com dado aberto, né? Dado aberto é bom a gente exigir dos governos. Dado estatal, vamos sempre exigir dado aberto. Agora, o dado das nossas iniciativas, acho que a gente não precisa debater tanto sobre isso. Ou há muito menos debate sobre isso. E o fato é que quando um cidadão diz o que ele quer para a esfera pública num site de uma organização social, ele está produzindo um dado de caráter público. Assim como quando ele faz isso num software do Estado. Ele está dizendo o que ele quer para o espaço público. Existe uma natureza pública nesse dado. Então, acho que, primeiro ponto. Aí, nesses dois temas, a gente vê que a gente precisa ainda debater um pouquinho mais. Para que talvez a gente saia desses 70% de não identificados para construir um fundamento um pouco mais sólido. Mas aí tem um outro aspecto que é importante, que tem a ver com valores, com cultura democrática. E esse é um ponto bem menos explorado. Acho que esse campo vale a pena a gente colocar esse ideal na mesa e aí ver quem está disposto a se articular em torno desses ideais e por isso a gente fazer política junto. Existe uma possibilidade de, se não for discutida a narrativa e os algoritmos, como o próprio Ricardo trouxe aqui, da gente construir uma experiência de participação a partir da tecnologia que vai aproximar muitas pessoas do consumo da política, de uma lógica de consumo do que é público, ou de uma postura de consumidor sobre o que é público. A gente então tem um crescimento muito vigoroso de ferramentas que trazem o cidadão para mapear microquestões, problemas, fazer zeladoria, reivindicar, cobrar o Estado. Por isso, aí tem um ponto. Ou a gente também tem um crescimento muito grande de uma narrativa em que a sociedade se opõe, fiscaliza ou vai contra o Estado, no sentido de daí cobrar, fiscalizar e fazer o controle social. São duas narrativas muito importantes. E a gente percebe como, tão importante quanto dar força para as duas, tem sido trazer uma narrativa ainda nova, ou ainda emergente, ou ainda pouco explorada, ou que, melhor dizendo, na lógica hegemônica hoje, que é de algoritmos de polêmica, audiência e publicidade, segmentação, encontram muito menos espaço, encontram muito menos financiamento,
encontram, desse ponto de vista, menos sustentabilidade. E aí, talvez, boa parte daquelas 200 iniciativas que se descontinuaram, talvez possam olhar para isso. E aí, o que eu estou dizendo? Você pode ter aplicativos para identificar problemas e para exigir a resposta mais rápida possível de um Estado, de um governo. Esse aplicativo ele pode ser utilizado por um governo democrático, mas por um governo não democrático também, certo? Acho que isso é importante a gente ter como horizonte. Essa experiência em si não é uma experiência democratizante, né? Você pode ter um bom aplicativo que potencializa contestação e reivindicação para resolver em episódios, em eventos, certos problemas públicos, sem que isso gere nenhuma institucionalidade, perfeito? Sem que isso gere uma política pública, certo? Então, são duas questões que a gente precisa ter muito evidente. Se a gente quiser fazer política por institucionalidade, por política pública, e se a gente tiver, dentro deste campo de tecnologias socioparticipativas, um caráter democratizador e democratizante. Se a gente tiver essas duas coisas, são dois elementos que a gente precisa ter na mesa também. E aí eu vou para o final, para o último elemento, que eu acho que é tão importante quanto esses outros dois. Então aqui, a partir dessa estrada, eu tento trazer 3 elementos que, na reflexão do Instituto Cidade Democrática, são elementos importantes da gente cada vez mais refletir e talvez passar a se articular em função dessas ideias, porque o que está faltando efetivamente nesse campo hoje é quem faça política nele, está faltando bastante. O terceiro é a alocação de recursos, da gente discutir a alocação de recursos nesse campo. Porque é fato que ele é escasso, razoavelmente escasso hoje. E boa parte da descontinuidade das iniciativas tem a ver com isso. Tem a ver com a mudança de quem durante alguns anos tem financiamento e depois não tem mais. E essa é a descontinuidade da organização. Mas tem a ver com acho que três elementos que eu queria trazer aqui. Uma são as diretrizes dos produtos e dos processos. A gente tem falado bastante sobre essas diretrizes, sobre essas regras, mas é fato que ao mesmo tempo a gente assedia os próprios estados para vender produtos ou para oferecer esses processos e que não necessariamente tem a ver com os princípios que eu elenquei aqui anteriormente. 2. Num ecossistema que ainda tem capacidades limitadas, recursos limitados e alguns atores, a gente tem coordenado pouco a escolha de em quais comunidades de desenvolvimento a gente vai atuar. O fato é que então a gente está longe de conseguir ter massa crítica em certas comunidades de desenvolvimento, em certas linguagens, em comunidades de desenvolvimento de certos softwares. Por quê? Por que depois de 6 anos a gente ainda está assim? Por que depois de 10 anos a gente ainda está assim? É um ponto para a gente analisar. Porque se a gente tem uma grande volatilidade nesse ecossistema, várias organizações que conseguem capital semente, financiamentos iniciais, e depois não conseguem mais, que vendem alguns serviços, depois tem descontinuidade, por que não, a partir de uma escolha estratégica de certas comunidades de desenvolvimento, a gente não aproveita o recurso que, nesse atual modo de operar, tem sido recurso jogado fora. Quando uma organização capta R$100 mil para desenvolver um código e morre, foram R$100 mil provavelmente jogados fora, porque vai ter descontinuidade. Essa ferramenta não está no ar, inclusive. Esse código não foi conhecido, esse código não foi apropriado por ninguém. Então, já que a partir do momento que a gente conhece qual é a dinâmica do nosso ecossistema, a gente tem que fazer política a partir de tomar conhecimento desse fenômeno, né? Então esse é um que a gente já precisa responder, o quanto antes. A gente tem um ecossistema que provavelmente, por algum tempo ainda, vai ter muita gente que nasce, capta recurso e depois morre, some. E aí? Como está sendo a produção dos softwares dessas organizações? Se a gente tiver algumas escolhas de construção de comunidade de desenvolvimento de software, a gente não pode daí aproveitar esses recursos? Aproveitar certos booms? Aproveitar os picos, provavelmente?
que sempre acontece? Então esse é o segundo ponto. E aí o outro que tem a ver com esse claramente é de um ecossistema que ainda, mesmo concordando em ter dados abertos, mesmo louvando e concordando de ter software livre, embora tenha bem menos reflexão sobre narrativa e sobre os algoritmos, e essas duas coisas eu quero aproximar, o algoritmo da narrativa, mesmo assim, mesmo concordando nos dois primeiros pontos, ainda gosta de vender monolitos para os estados. Ainda gosta de chegar e falar assim, não, com certeza, vou desenvolver um inteirinho aqui para você. E aí acho que essa escolha e esse assédio tem explicado também a falta de, depois de tantos anos, depois de tantas promessas que a internet, no uso da política, trouxe, a gente ainda tem tão poucas comunidades de desenvolvimento, com riqueza, agregando muito valor nesses códigos. E aí, para não esquecer, aquele ponto que eu falei, que eu acho que é um terceiro. Então, construir instituições comuns é diferente de construir códigos comuns, softwares comuns. De novo, construir instituições comuns, a dimensão da instituição implica uma dimensão de coordenação de esforços, de articulação de esforços, de ação coletiva. Acho que isso já diferencia de uma abordagem que olha para a construção do comum, possibilitando ou só rodando num drive de várias iniciativas atuarem individualmente, sem nenhum tipo de esforço, de coordenação. Primeiro ponto. Outra coisa é, instituições são mais do que softwares. Instituições são dinâmicas sociopolíticas, né? Isso vai trazer a necessidade, por design, de que o desenvolvimento saia da mão só de programadores. Porque a programação de softwares para a política tem que ser junto com quem conhece a dimensão política, a dinâmica política. E a gente ainda tem muito pouco disso. Muito pouco. Por quê? Porque a participação dos atores políticos no processo de desenvolvimento dessas tecnologias não é brifar. Não é escrever o briefing. Não é botar a lista das 100 coisas que querem. Não, aqui, eu quero 100 coisas. Não, legal. Você tá ótimo. Começamos com o pé direito. Estou te ouvindo. E todas as decisões, as microdecisões tomadas ao longo de um processo de desenvolvimento, que não são decisões só técnicas, muito pelo contrário. Então, de novo, o que a gente está muito disposto e muito empolgado é de, a partir de ter tomado conhecimento ao longo desses anos de várias coisas, e esse colóquio só contribuiu com isso, então é um espaço muito, muito positivo, porque era necessário, mas o colóquio fez mais, agregou certas pessoas, certas organizações, certos atores. E aí, eu acho que a gente precisa ter, então, a clareza de, a partir de ter tomado conhecimento de um pouco da dinâmica desse ecossistema, tomar uma decisão também, se a gente está disposto a se articular em torno dessa ideia, de construir instituições comuns, que nos levem para além de ser insider ou outsider, olhar só desses dois pontos de vista, mas mais, né? De, a partir do momento que a gente está falando de instituições comuns, da gente falar também de valores e de narrativa, essa é uma dimensão ainda pouco explorada por nós, mas falar também de alocação de recursos, né? De como que a gente está vendo para isso. Obrigado. Bom, só aproveitando o gancho da descontinuidade, na verdade eu queria contar um pouco do que eu faço, né? Meu nome é Vitor, eu faço parte de um grupo que desenvolve o InfoAmazônia, é responsável pelo projeto InfoAmazônia, também pelo projeto Código Urbano, não sei se vocês conhecem. Assim, eu vou contar um pouco da minha trajetória, que é mais ou menos a trajetória da associação que a gente começou a criar. Eu sou formado em engenharia civil, eu sempre trabalhei com transportes, né? Eu sou basicamente, por profissão, assim, engenheiro de transportes, projetos de consultoria, planejamento
de metrô, de linhas de trem, ônibus, logística industrial. E uma coisa que sempre me incomodava muito era que a cada projeto novo de transporte tinha que começar tudo do zero em termos dos dados que se usavam no projeto. Então, por exemplo, a rede de uma cidade, enfim, pesquisas, e tudo tinha que ser coletado de novo a cada vez que o projeto começava. Então isso era uma coisa que sempre me incomodou muito. E aí, por volta de 2008, foi em 2008 que eu conheci o OpenStreetMap, que é o mapa livre do mundo, né? A Wikipédia, é como se fosse a Wikipédia dos mapas. Me apaixonei pelo projeto, assim, sou super entusiasta. E aí eu trabalhei como consultor de transportes no Brasil, morei um tempo no México, fiz alguns projetos lá, bem parecido a situação. E quando eu voltei para o Brasil em 2013, e já tinha um contato com o Gustavo Faleiros, que já fazia o projeto do Infamazônia, já tinha começado o projeto do Infamazônia, já tinha o Mapas Coletivos também. A gente conversou, eu já programava, não profissionalmente, mas já programava, e aí a gente começou a trabalhar junto. Aí me envolvi bastante com questões de dados abertos, transparência, assim, não sei quem não conhece ainda o Infamazônia, basicamente assim, ele é um portal de notícias sobre a Amazônia em inglês, espanhol e português, envolvendo todos os países da região amazônica. E o que ele tem de diferente é que ele tem mapas bem estilizados, bem feitos, que usam dados abertos. Esse é o grande diferencial dele. Assim, são dados que vêm da NASA, também do governo brasileiro. Tudo isso usando uma tecnologia, além dos dados serem abertos, a tecnologia do Infamazônia é uma tecnologia aberta também, porque foi desenvolvido um tema de WordPress, que chama Gel, que permitiu, né, customizar uma instalação WordPress, que é bastante popular. Assim, acho que quem já fez um blog aqui na vida já chegou a usar o WordPress alguma vez. E aí foi feito esse tema específico em código aberto. Até hoje ele continua sendo desenvolvido. Enfim, a gente começou a trabalhar, eu comecei a me envolver mais com Infamazônia. Aí já me afastei um pouco da questão de trabalhar no dia a dia com o transporte, mas sempre tentei manter, né, essa ligação. Inclusive foi por isso que me aproximei do pessoal da SP Trans, que foi quando teve a primeira hackathona de transportes em São Paulo, foi em 2013, né? 2013. E aí nessa época também começou a surgir uma ideia assim de criar dentro do nosso grupo, né, também uma coisa parecida com o Infamazônia, no sentido que é uma plataforma também que busca expor assim, iniciativas de dados abertos, publicar dados abertos, discutir dados abertos, que é o Código Urbano, né? O Código Urbano ele é uma frente que basicamente é um grupo de pessoas, que aí não são só programadores, né? Temos jornalistas também, que falam sobre transparência, sobre abertura de dados e tal. Uma coisa que a gente fez bastante interessante assim foi publicar uma análise sobre a abertura do CEP no Brasil. Não sei se vocês sabem, mas o CEP, a base de dados do CEP do Brasil, ela é uma base proprietária. Ela é manejada pelo Correio, né? O Correio é uma empresa pública, né, de participação pública. E aí, quando foi publicada a Lei de Acesso à Informação, várias pessoas começaram assim, eu quero a base do Correio, eu quero a base do CEP. Isso chegou lá na Controladoria Geral, fizeram um parecer lá em cima, e aí o parecer é super detalhado, assim, falando por que a base do CEP deveria de ser aberta, mas aí acho que por uma decisão política, enfim, eles não abriram, né, essa base. E aí a gente escreveu sobre isso, né, publicizou bastante essa informação no Código Urbano, e hoje, assim, tem várias bibliotecas que você consegue usar
né, principalmente em JavaScript, assim, que você consegue baixar diretamente os dados do CEP sem precisar baixar a base completa, né? Então foi um hack possível dentro da lei para ter acesso a essa informação, assim. Mas só continuando, né, nesse gancho da descontinuidade, né? A gente fez diversos projetos. O nosso grupo, basicamente, assim, a gente fez o InfoAmazônia, que o resultado foi o GEL, que é esse tema do WordPress. No Código Urbano, a gente tem vários projetos relacionados. Então, por exemplo, a gente tem o Mapas Coletivos. Tudo é software livre, software de código aberto. O Mapas Coletivos é uma plataforma de construção de mapas colaborativos. Esse foi um software que a gente desenvolveu em 2014, está lá no ar, ainda está vivo. Não está em desenvolvimento, mas está funcionando. Recentemente a gente fez uma plataforma que chama Cidades Comestíveis, que é parecida, assim, que é com o André Biasotti, que é o idealizador da plataforma, que é basicamente se você consegue mapear na cidade, colocar pontos na cidade onde você sabe que existe uma horta comunitária, ou poderia existir uma horta comunitária, um espaço onde poderia haver agricultura urbana, enfim. E também você pode colocar recursos que possam ser compartilhados. Então, por exemplo, eu sei lá, tenho ferramentas tenho pá e carrinho de mão, porque eu posso compartilhar. Ou eu sei, por exemplo, plantar coentro, ou sei lá, qualquer coisa. Posso colocar essa informação georreferenciada na plataforma e as pessoas acessam. Só que aí, assim, o site está no ar lá, foi desenvolvido, eu não lembro qual que foi o financiamento que recebeu, não sei se era o Vitec ou algum outro. Só que aí, assim, a gente não teve verba para continuar, era um orçamento bem pequeno, assim, ele está lá no ar, mas é isso. Ele não tem uma atração, assim, é um projeto que eu acho super interessante, acho que poderia ter muito mais gente participando dele, poderia estar em outras cidades, ele só está em São Paulo, mas ele não teve essa continuidade, assim, porque é um grande desafio, assim, a gente, no nosso grupo, a gente vê bastante o lado técnico, né? Como que eu vou fazer uma plataforma que as pessoas possam colaborar usando dados abertos, né? A gente sempre é um preceito nosso, assim, é um requisito nosso usar software de código aberto e dados abertos. Mas tem todo o resto, né, para fazer. Todo o resto para fazer, que é você fazer o engajamento das pessoas, né? Porque aí sei lá, você tem que ter uma página no Facebook, porque tem que ter, todo mundo usa o Facebook. Você tem que ter uma conta no Twitter, uma lista de discussão, tem que fazer um evento que as pessoas vão lá conhecer, né? Furar as bolhas para os projetos, né, se desenvolverem, continuarem, assim, e criarem a comunidade. Assim, o Mapas Coletivos acho que é o que mais deu certo, assim, no sentido que a gente não investiu muito mesmo. Assim, a gente colocou a plataforma no ar e toda semana tem gente lá se cadastrando, sendo que é um código de 3 anos que não tem nenhuma atualização, funciona. Poderia ser muito melhor, né? Mas aí, enfim, tem uma demanda, assim, que as pessoas percebem. E não é isso, assim, assim, é muito difícil fazer essa parte. Eu acho que isso tem a ver também com uma certa... não sei se por falta de tempo, ou não sei, não existe essa cultura entre a gente aqui. A gente tem poucos eventos, eu acho, de pessoas que estão preocupadas com abertura, transparência. Acho que as coisas ficam sempre dentro de nichos também. Acho que precisa essa interdisciplinaridade. Por exemplo, eu comecei a usar software livre, comecei a conhecer software livre por causa do Fizzly, né, que existe há, sei lá, 15 anos, acho que foi 2001, né, 2000 talvez. E aí, mas também só existia esse evento, assim, que era o maior de todos, e alguns outros menores, assim, tanto que agora que a gente resolveu puxar essa conferência do OpenCityMap para cá. Mas eu acho importante também a gente fazer esses pequenos encontros, né? Como, por exemplo, esse colóquio é incrível, assim, as pessoas que a gente está encontrando aqui, muita coisa vai sair daqui, né? E dentro de cada uma dessas comunidades
fazer um esforço assim para publicizar o que se está fazendo, né? E organizar essas pequenas conversas assim para a gente conseguir viabilizar, assim, porque, por exemplo, a gente não faz projeto para governo, né? O nosso grupo, né? E aí, quando você faz para governo, assim, você já geralmente tem um porte maior, acho que o Bruno pode falar mais isso do Hack Lab também. Que aí, não sei, é bem diferente quando você faz esse projeto para a sociedade, assim, com um cliente meio difuso, né? Que é, assim, a gente recebe um dinheiro de uma fundação para fazer uma coisa lá bonita lá, mas quem que é o cliente mesmo? Quem que vai usar? Assim, é essa comunidade. Então, tem que se considerar que parte do projeto é isso, é a gente fazer esse engajamento, criar essa estrutura difusa assim para que surjam comunidades através desse esforço, assim, porque, como já foi falado aqui, né, muito da internet, né, ou 90% da internet está dentro de pequenos sites, né, então como que a gente cria coisas fora do Facebook, fora do Twitter, enfim, fora dessas redes que já existem. É isso.